É surreal! Nem a Procuradoria-Geral da República está aguentando mais Alexandre de Moraes. A PGR detonou Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Será que os ventos estão mudando? PGR, que é uma das maiores autoridades do país e, aliás, que é aliada do Moraes do STF, ela própria detonando o próprio Moraes por mais uma ilegalidade, por um excesso, por um abuso. Mas esse aqui tem algo diferente que eu vou contar pra você. Agora, eu jamais imaginei que ia ver uma coisa dessas. A PGR realmente criticando o Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Olha só o que saiu aqui na coluna do Estadão. Gonê aponta erro em decisão de Moraes e pede liberdade a réu do 8 de janeiro. Gente, que vergonha, que vexame pro Moraes. Olha, o Moraes aqui ele vai ficar até aqui envergonhado. Ele que nos acompanha aqui do ladinho nos vídeos, ó, vai ficar aqui no cantinho pensando, que vexame. Lembre que o próprio Moraes, ele indicou o PGR Gonê para o cargo, ele fez lobby pelo Gonê junto a Lula. Isso toda a imprensa noticiou. E agora o PGR Gonê, ele tendo que dizer nos autos que o ministro cometeu uma ilegalidade prendendo alguém que jamais deveria estar preso. Deltan, mas que história é essa? O que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Um réu do 8 de janeiro, o Divânio Natal, guarde seu nome, Divânio Natal. Essas pessoas que são abusadas, a gente tem que guardar o nome delas, que são provas das ilegalidades, como a Cristiane Angélica, como a Débora do Batom, como o Lucimário Benedito, a gente tem que gravar esses nomes. Esse é Divânio Natal. E ele é réu no STF por incitação ao crime e associação criminosa, e aí ele cumpria medidas cautelares lá na casa dele com o uso de tornozeleira eletrônica. Só que, subitamente, Moraes ordenou a prisão preventiva dele por ter supostamente rompido a tornozeleira eletrônica e estar foragido. Só que, quando a polícia chegou na casa dele para prendê-lo, encontrou ele lá, normalmente, usando a tornozeleira. E ainda assim foi preso. Como assim? Acompanha aqui essa história pra lá de surreal. Aí, ó. Na última semana, a defesa do réu havia afirmado que Natal cumpria as medidas cautelares em Uberlândia, comparecendo semanalmente ao fórum da cidade. Assinava um documento no terceiro andar do prédio, mas passou a fazê-lo no primeiro andar do prédio por orientação da atendente. A Justiça Mineira, contudo, ela não considerou essa mudança, não registrou lá, e aí enviou dados errados ao STF, ainda segundo a defesa, que diz que o defensor anterior ignorou o caso. Sim, você não entendeu errado. O Divânio ele ia semanalmente ao fórum da cidade, assinando a documentação no terceiro andar, mas aí um atendente do fórum orientou ele que a partir de agora seria no primeiro andar. Só que simplesmente esqueceram de avisar nos autos, de registrar, de mandar a informação para o STF. E aí o que aconteceu? O Moraes considerou que ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica, que ele não estava mais indo para o fórum para registrar a presença, comparecendo ao fórum e que ele tinha fugido. E por isso ele está preso, ilegalmente, injustamente, erradamente. Está preso desde abril, há 6 meses. 6 meses preso, ilegalmente, incorretamente. 6 meses a pessoa com a sua vida privada de liberdade. Olha aqui o que a advogada comentou. Uma sucessão de erros grotescos. Chega a ser diabólico o desprezo que os réus do 8 de janeiro são tratados pelo Poder Judiciário brasileiro. Foi o que escreveu ali a Taniele Teres, que assumiu o caso no último dia 6. E aí, é claro, nem a PGR, nem o PGR Paulo Gonê tancou isso aí. E teve que criticar o Moraes por mais esse abuso. Olha aqui, são palavras do PGR, aspas aí. O documento também confirma as alegações da defesa, ou seja, a defesa está certa, o PGR reconheceu, no sentido de que o réu vinha cumprindo regularmente as cautelares antes de ser preso. Ou seja, a prisão foi indevida, ilegal, abusiva, e acrescentou Gonê. Diante desse novo cenário, a prisão preventiva deve ser revogada. Gente, que novo cenário? Que tá errado, não é novo cenário. O cenário é o cenário certo, nunca o cara violou nada. Aí o Procurador-Geral da República defendeu que Divânio Natal volte a cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O que esse caso tem de diferente dos outros abusos de Moraes, Deltan? Nos outros abusos, o Moraes ele rasga a Constituição e a lei, e aí a gente fica discutindo o que era legal, o que era ilegal, o que era constitucional, o que era inconstitucional, o que podia ou não podia fazer, e o Moraes joga uma carta coringa na mesa, que ele tem lá na manga, e diz: eu é que digo o que a Constituição e a lei diz, eu sou o Supremo, então eu estou certo na minha visão errada da Constituição e da lei. Só que nesse caso aqui é diferente, porque é a base fática da prisão que não existe.
E está provado que o réu não fugiu, que o réu não deixou de comparecer no fórum, que ele não rompeu a tornozeleira. Então foi um erro judicial crasso. É como você prender a pessoa errada só porque ela tem o mesmo nome do réu, porque é um homônimo. Gente, presta atenção nisso. Cada um tem direito à sua opinião, mas as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. Fatos são só, a verdade é uma só. O que aconteceu ou não aconteceu é um só. E esse caso agora ficou claro o que aconteceu, que o cara não fez nada de errado para ser preso. Então é um caso clássico de erro judicial. Como foi também o erro judicial de Moraes com Mero Marquesi, deputado estadual aqui do Paraná. Um cara trabalhador, lutador, honesto, correto, um dos melhores deputados estaduais da história do Paraná, de direita, corretíssimo, que lutava contra a corrupção. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve as redes sociais caçadas, tudo errado, com base num fato que não existiu. Aí um juiz aqui do Paraná reconheceu que estava tudo errado e deu uma indenização para o Mero Marquesi. E o que o Moraes fez? Cassou a indenização e mandou investigar o juiz. Olha a que ponto nós chegamos. E agora veja a reação do STF nesse caso, do Divânio Natal. Guarda o nome, Divânio Natal. Veja a reação do STF. O que a STF fez? Reconheceu o erro? Mandou indenizar o sujeito? Pediu desculpas? Procurado, o STF não comentou. Silenciou. Porque é fácil, né? Prender as pessoas ilegalmente e depois não se responsabilizar por isso, né, Moraes? Esconder a mão, né? Bater e esconder a mão. É isso, né? Que vergonha, gente. Que vergonha, não é só injustiça, é a falta de postura, de accountability, de assumir a responsabilidade por parte das nossas autoridades, que dão um mau exemplo, depois querem que as pessoas na sociedade assumam as responsabilidades pelos erros, quando vocês dão um mau exemplo. E se vier a indenização pelo erro agora, a ação de indenização, o que você vai fazer, Alexandre de Moraes? Vai caçar de novo e mandar investigar o juiz para esconder os seus erros? Que absurdo. Gente, olha, isso aqui é surreal. E a grande imprensa, vez por outra, aparece com essas matérias, contando aquilo que a gente já sabe, que Moraes abusa do seu poder. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes do governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né, que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cili. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações. A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Né, nas relações, com uma química, pra gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer...
Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. Esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial. Preste atenção. Opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, né, acabar com a ditadura do judiciário. No Brasil, e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Mas não houve uma química? Não entendi. Você começou falando de química e degelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Cara, eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento, e saíram chorando, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Não, eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário, parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo pro rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco Rubio falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura já deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também. E agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Ó, seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil. Pois o presidente Lula foi ao Rio e numa reunião com professores municipais, mais o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, os dois foram vaiados pelos professores que gritavam sem anistia. Professores municipais do Rio de Janeiro, como se fosse um comício político. Eu fico meio chocado com isso, porque eu nunca vi professor meu no grupo escolar, depois no ginásio, depois na faculdade,
fazer politicagem. Mas, enfim, como cidadãos têm direito de se manifestar, talvez não fosse a oportunidade, porque era uma homenagem aos professores. O presidente Lula aproveitou, né, que o presidente da Câmara recebeu uma vaia para dizer que nunca o Congresso Nacional, o Legislativo, esteve em tão baixo nível, principalmente por causa da extrema-direita eleita na última eleição. Ou seja, Lula não está gostando da oposição dos jovens deputados e senadores que os eleitores brasileiros lá puseram. Depois ele teve uma sessão de se vangloriar. Ele já tinha se vangloriado do encontro com o Papa, né? Parecia assim que ele e o Papa eram íntimos e tal. É mais ou menos como aquela pessoa que fica empolgada, teve lá com o Papa Leão, ficou contando coisas. E agora contou coisas sobre o Trump. Disse que a gente estava de mal, mas agora não foi só uma química, foi uma indústria petroquímica que brotou e tal, que maravilha. E confirmou que amanhã Marco Rubio e Mauro Vieira conversam sobre as sanções, as alíquotas, né? Por coincidência, hoje, o Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro estiveram no Departamento de Estado. Como se sabe, o Marco Rubio é o secretário de Estado. E o secretário do Comércio, o Greer, Jameson Greer, deixou bem claro algo que eu tenho dito aqui, que o Trump disse. Qual é a razão? Tem uma alíquota de 10%, essa é comercial. A alíquota de 40% aditiva é uma punição por desrespeitos no Brasil do Estado de Direito, dos direitos humanos e exercício de censura. Quero ver como é que o chanceler Mauro Vieira vai resolver essa. Outra coisa, não? Trump sempre deixou muito claro que a ideia de Lula nos BRICS, de ter uma moeda dos BRICS, não pega bem nos Estados Unidos, em vez de usar a moeda que está com lastro lá em Fort Knox, né? Por sinal, Trump não deve estar gostando. Eu vi a notícia de que a Índia está comprando da Rússia, deve estar comprando diesel como nós compramos, e pagando em yuan chinês. Ou seja, a Índia deve ter crédito chinês, né, exporta para a China e compra da Rússia. $100 nesse caminho. Ontem houve um jantar no Alvorada, Lula mais o ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, e lá enrolado naquela compra de respiradores, e o ministro da Justiça, Lewandowski, que foi supremo, foi indicado inclusive por ligações com Dona Marisa, e aguardaram e receberam os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Supremo e relator, né, multirelator, mais Zanin, que foi advogado particular de Lula, e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça de Lula naquele 8 de janeiro. Ninguém sabe o que foi conversado, mas o que saiu de lá foi que os ministros sugeriram que o preenchimento da vaga de Barroso não seja feito com algum nome fraco, porque isso enfraqueceria o Supremo. Aí eu concluo que nenhum desses que está no noticiário poderia ser. Não é? Fico imaginando alguém assim da estirpe de Rui Barbosa, Ives Gandra Martins Filho, só que Ives Gandra já está com 90, não pode, o máximo é 70 anos para entrar, né?
Jaci Falcão, Moreira Alves, Oscar Dias Correia. Será que não tem ninguém desse nível nos tribunais superiores? Bom, de qualquer maneira, está nas mãos do Senado, aceitar ou não. Por falar em Senado, um grupo de senadores de oposição, estava lá Magno Malta, Eduardo Girão, eu vi na foto o senador Mourão, né, com mais pedidos, mais requerimentos de impeachment contra Moraes e Flávio Dino. A senadora Tamares, mais realista, disse, mas depois da eleição do ano que vem, no Senado teremos maioria para tocar esses requerimentos todos. Está acumulando, né? Até lá na Câmara, até o líder do Novo, o Van Hatten, apresentou mais um requerimento de impeachment de Moraes por causa do que tem acontecido com Felipe Martins. Está cada vez mais apertada a coisa, né? Agora descobriram que a Polícia Federal teria entrado lá no site da alfândega e retirado esses dados sem seguir os caminhos legais, né, e recomendados pela própria alfândega. E tem a história daquele delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos para pegar Flávia Magalhães, que é casada com um americano e é cidadã americana. Pois é, a PGR denunciou o Alexandre de Moraes sobre alguns presos ali do 8 de janeiro, né? Mas nós sabemos que ali em Brasília existe um consórcio, existe um conluio, né? Então, mesmo que o Paulo Gonet tenha denunciado o Moraes, nós sabemos, pessoal, no final a gente sabe que tudo termina em pizza. Agora, toda essa questão aí que tem sido envolvendo Donald Trump e também o Lula e as sanções, tudo isso aí, pessoal, poderia ter sido evitado se lá atrás, o próprio Lula tivesse procurado Trump ali e num ato de humildade, de hombridade, né, tivesse ido ali para negociar justamente as tarifas. Nós sabemos que tudo isso não passa de uma perseguição a Jair Bolsonaro. A pergunta que fica mesmo é o seguinte, pessoal. Será que eles vão deixar essa anistia, esse projeto de anistia de forma ampla, total e restrita passar ali na Câmara dos Deputados? Ou será que eles vão querer aplicar tal dosimetria, né, para apenas reduzir as penas? Olha só, no dia de hoje, aliás, no dia de ontem, eles publicaram ali, protocolaram mais um pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal. Dessa vez foi o Flávio Dino. Ali o senador Magno Malta, Eduardo Girão e até mesmo a Damares, né, e vários outros assinaram ali o pedido de impeachment e mais um pedido de impeachment engavetado ali. São mais de 40 pedidos engavetados ali no Senado Federal nas mãos do Davi Alcolumbre. E aí o povo brasileiro fica a ver navios. Olha só, pessoal, se esse país fosse um país de pessoas sérias, isso não estaria acontecendo. O povo talvez já estaria nas ruas, já indignado com a situação. Mas é como eu tenho falado, o povo, na verdade, parece que está anestesiado. São tantas denúncias, tanta corrupção, tanta roubalheira que vem de anos e anos, principalmente do PT, não somente do PT, outros partidos também, mas principalmente do PT, que acaba que o povo fica anestesiado, é só mais um rombo, e o INSS, 6 bilhões, isso a gente já está acostumado. O Fachin, juntamente ali com o Dias Toffoli, né, e alguns ministros do Supremo ali, acabaram com a Lava Jato, não, mas isso aí tá tudo normal. Não, o Eduardo, o Odebrecht, né, Eduardo Odebrecht, Carlos Odebrecht e também o pessoal ali da JBS, o Joesley Batista, tiveram que devolver uma grana ali, mas estão livres aí, tá todo mundo tudo bem. Ou seja, é o país da impunidade, pessoal. Por isso é que a corrupção ela começa embaixo e vai subindo até chegar no governo nacional. A verdade é o seguinte, pessoal, o povo brasileiro deveria tomar uma tenência e começar a cobrar os próprios parlamentares ali, e não apenas ficar esperando que Donald Trump, Marco Rubio, Elon Musk, seja lá quem, venha intervir. O ser humano tem essa natureza, né, de esperar as outras pessoas agir, né, de ficar parado, acuado, esperando. Não, se alguém fizer por mim, se o fulano fizer. Inclusive, essa é a temática do PT, né? O
O PT, ele prega que você não corra atrás do trabalho, não vá fazer o seu trabalho, não faça o que você tem que fazer. Aguarde que o governo vai te socorrer com auxílios emergenciais, com Bolsa Família, com assistências do governo. Inclusive, até pouco tempo atrás, nem sei como é que está agora, mas me parece que continua. Até pouco tempo atrás, quem recebia algum benefício social do Lula, Bolsa Família, auxílio social, qualquer um, não podia estar trabalhando. Se estivesse trabalhando de carteira assinada, parava de receber o benefício. Ou seja, não, isso é uma forma de controlar os gastos. Não, isso é uma forma de fazer a pessoa continuar no assistencialismo. Enquanto o Lula tiver milhões de pessoas no assistencialismo, ele vai ter voto. É simples. Assim como acontece também com esse veto aí, né? Esse decreto que ele fez aí para quem ganha menos de 5 mil reais não pagar imposto. Isso tudo faltando um ano para as eleições. Para que você acha que é isso? É justamente para ganhar voto. Justamente para ganhar voto. O que a gente queria ver mesmo é os três poderes sendo harmônicos, porém independentes. Ou seja, se um poder estivesse sobressaindo, os outros dois iam falar, calma aí, baixa a bola que as coisas não são bem assim não. Mas hoje em dia, pessoal, o que a gente vê ali é que os três poderes eles estão coliados um com o outro. Um acoberta o outro. Na verdade, em vez de um fiscalizar o outro, não. Um acoberta o outro. E isso é um problema para a democracia, se é que ainda estamos numa democracia, né? Porque, na verdade, ali o Barroso, né? O saudoso Barroso ali que está saindo do STF, falou algumas frases interessantes, né? Vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleições não se ganha, se toma. E várias outras frases parecidas com essas, que a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha sobre o sistema democrático no Brasil, né? Sobre o Estado de Direito, sobre a nossa Constituição, se realmente está valendo. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Olha só, se inscreve no canal. Isso que você precisa fazer para ajudar o seu país. Por quê? Toda vez que você se inscreve no canal, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas e você vai ser um dos primeiros a receber os nossos próximos vídeos, a nossa matéria aqui. Quando você se inscreve aqui, totalmente gratuito. E você vai estar fortalecendo um canal que é de direita, conservador. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, e compartilha para todo mundo. Se você puder pegar o link desse vídeo, mandar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, faça-me o favor, compartilhe, porque você não vai se arrepender, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.